Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos falar sobre a luz. Resgatar alguns conteúdos, algumas informações que nós já conhecemos, já estudamos elas no decorrer aí da nossa vida acadêmica, tá certo? Então, luz, né, trata-se de uma radiação eletromagnética capaz de produzir uma sensação visual, que se situa entre a radiação ultravioleta e a radiação infravermelho, tá? Então, este pequeno fragmento aqui, ela é capaz de produzir essa sensação visual, graças aos estudos de Isaac Newton, né, que concentrou a luz branca do Sol, tá? Que até então achávamos que era monocromática. Quando ele colocou o prisma para ver que resultado ele teria, ele viu que essa luz branca se abriu em diversos comprimentos de onda, né? Dando essas outras cores aqui, compostas então, né? Que são componentes da luz branca. Ou seja, nesse momento, aquela ideia de que a luz branca é monocromática, na verdade, ela acaba sendo policromática, né, com várias cores, tá? Cada uma dentro da sua proporção, ok? Bom, voltando a olhar aqui para para esta linha, né, essas ondas eletromagnéticas, a gente tem então este pequeno fragmento que é visível, tá? E que se estende então aqui, luz visível, ele é o comprimento de onda entre 380 nanômetros e vai até 760 nanômetros, conforme aí a literatura que a gente esteja utilizando, porque às vezes uma literatura pode arredondar esses números, outra não arredonda, né? Então, aqui recapitulando, a única diferença entre essas diversas formas de radiação, ou seja, todas essas radiações, incluindo esta parte que nós temos de sensação visual, né? Está no comprimento de onda, que se expressa em pequenas partes de 1 metro, ou seja, nanômetros. Então, quando a gente olha de forma mais específica para este resultado aqui, né, da luz que se abriu em diversas cores, tá? Eh, que seria aqui a luz branca, nós temos então este comprimento de onda do lado de cá são comprimentos menores, ou seja, pequenos, então eu tenho uma alta frequência e mais energia acontecendo do lado de cá. Em contrapartida, quando eu passo para o outro lado desse espectro visível da luz, que é aquele espaço que é visível aos seres humanos, né? A gente vai ter aqui comprimentos de onda maior, ou seja, grande. Relativamente, então, a gente tem baixa frequência e menos energia, tá? Quando a gente olha especificamente aqui para cada uma dessas cores, né? E quando eu clico aqui, eu tenho uma cor específica porque eu tenho um comprimento de onda específico, diferente de quando eu clico aqui, que eu tenho um outro comprimento de cor, né? Ou seja, uma outra cor, tá? Então, recapitulando, né? Nós temos aqui, para cada cor, elas têm então um comprimento de onda e uma frequência, tá? Aqui uma tabela resumo que a gente pode resgatar esse conhecimento, né? De que o vermelho, então, corresponde ao seu comprimento de onda, que varia, né, de 625 a 740, e tem uma frequência, ou seja, aquela movimentação, né, que varia de 480 a 405. E assim a gente tem essas referências numéricas para o laranja, para o amarelo, para o verde, para o ciano, para o azul e para o violeta, tá? Então, a título de curiosidade, cada cor tem seu comprimento de onda e tem a sua frequência, certo? A título de curiosidade, né, a gente tem as seguintes informações. Da mesma forma que surgem diferenças na visualização das cores ao longo do dia, né, como a gente percebe o movimento do Sol, né, ele vem aí passando durante o dia e nos dando diversas sensações por conta da sua mudança dentro desse seu espectro da luz do Sol, né? Da luz natural aí do Sol.
Então, nós temos um período da manhã onde a gente vai ver, em outra aula, que ele apresenta para nós uma temperatura de cor mais amarela, ou seja, onde ele valoriza mais as cores vermelhas, quentes, né, o laranja também, propriamente. Quando ele passa para uma temperatura de cor mais alta, mais branca, ali vamos dizer entre meio-dia e pouquinho, ele vai começar a ter uma variação também no seu espectro, que vai valorizar as cores mais frias. Então, ele tem, por natureza, essa movimentação, tá? Então, a título de curiosidade, lá atrás, quando nós tínhamos apenas as lâmpadas incandescentes, elas então tendiam, né, a reproduzir as cores mais para este espectro, né, da luz visível, ou seja, as cores quentes. E elas recebiam, né, de certa forma, influências negativas deste vizinho que é o infravermelho. Por quê? Porque a luz incandescente, ela gerava muito calor, né? Que é o papel do infravermelho, gerar o calor. Por outro lado, quando vieram as lâmpadas fluorescentes compactas, vieram com nova tecnologia e vieram sendo produzida na outra parte aqui do espectro visível. Então, a gente teve agora a opção de luz branca, e luz que valorizava também, dentro de umas características técnicas, as cores mais frias, ou seja, né, o azul, o verde e assim por diante, tá? Mas, por outro lado, esta tecnologia de lâmpadas fluorescentes, de uma maneira geral, elas eram produzidas, né, acionadas por uma onda, uma radiação ultravioleta, ou seja, elas ganhavam um pouquinho, né, das características negativas do vizinho do ultravioleta, que na verdade é aquela característica de queimar os objetos, né, de manchar os objetos. Então, por mais que as empresas, né, os fornecedores trabalhassem com a composição do pó que convertia essa radiação eletromagnética, essa radiação, desculpa, ultravioleta em luz, né, no decorrer aí do seu acionamento, ela, na verdade, transmitia um pouquinho dessas características negativas, tá? Então, isso a título de curiosidade, porque hoje, com a tecnologia do LED, costuma-se dizer que ele produz a luz, né, de forma monocromática, tá? De cor específica, né? Ele, então, produz na sua essência mais pura, ele não emite ultravioleta, né? E ele não emite infravermelho, né? O calor que é gerado nessa produção da energia em luz, no LED, a gente vai ver que esse calor é na parte de baixo, não é na luz que ele emite propriamente, tá? Então, espero que você tenha gostado desta aula, referente aí a essa questão das radiações, né, do espectro da luz, começar a entender que a luz branca, que até então a gente achava que ela era monocromática, na verdade ela é policromática, tá? Por conta aí desses diversos comprimentos de onda que a gente viu e que cada comprimento de onda é uma cor específica, que possui um comprimento de onda e possui uma frequência. Tá joia? Bom, obrigada por a sua atenção, agradeço imensamente e nos vemos na próxima aula. Um abraço.